Bem-vindos ao Tamanho Familiar, um novo podcast sobre as alegrias e desafios vividos nas famílias grandes. O nosso convidado de hoje é o Pedro Tanger. Embora tenha sido made in China, nasceu em Lisboa há 41 anos. Na adolescência descobriu o gosto pelas artes marciais e, embora se tenha formado em Direito, hoje em dia está inteiramente na STAT, Academia de Artes Marciais, que fundou em 2008 e cuja missão é capacitar através das artes marciais. Filho de diplomata, pai do Tristão, da Ulrica e da Sancha e marido da Rafaela, o Pedro considera-se um educador disfarçado de mestres de artes marciais. Alguém que acredita no potencial único e genuíno das pessoas, que vê a vida como um desenrolar de lições que se constroem umas sobre as outras num processo permanente de crescimento pessoal. Damos as boas-vindas ao Pedro, que transformou a sua sensação de insegurança e desnorte numa vocação que permite dar a si e aos outros uma sensação de pertença e propósito. Bem-vindo. Obrigado. Obrigada. Muito bem. Muito obrigado. Sendo filho de embaixador, em que países é que viveste durante a tua infância e adolescência? Então, eu comecei porque, e como disseste muito bem, made in China, mas vim nascer a Portugal, mas voltei logo para Pequim com 1 mês de idade. E então vivi na China até aos 2 anos. Não tenho grandes memórias dessa altura, apesar de estranhamento ou não, achar o mandarim uma língua familiar, confortável, é verdade. Depois daí fomos para o Canadá. No Canadá vivi 5 anos e aí foi onde eu claramente ganhei consciência e onde tenho as minhas primeiras memórias. E já bastantes memórias aí, já me lembro muito bem. Depois vim para Portugal. Depois de Portugal fui viver para a Índia, para Goa, que foi também essa uma experiência inacreditável. Depois de Goa, já na fase da adolescência, já venho para Portugal. Eu fico cá, com os meus irmãos, ficamos cá em Portugal. O meu irmão já cá estávamos, ficamos em Portugal e o meu pai vai para a Bósnia. Nós não podíamos visitar na Bósnia, porque tinha acabado de sair da guerra. Depois ele vai para a Jugoslávia, mas nós aí começamos num modelo um bocadinho híbrido entre estar em Portugal mais tempo e ir visitar os nossos pais. Há algum tempo ficámos lá temporadas, não é? 1 mês, ou ficámos há algum tempo, então íamos sempre tendo este sabor e este contacto com eles. Para que países? Para a Bósnia, para a Jugoslávia, para Israel, para o Brasil, para a Lituânia e depois para o Egito, e depois o meu pai ainda foi para o Qatar e nós já não fomos a por acaso não visitei o Qatar. E onde é que notaste maiores diferenças culturais? Calhar também, provavelmente, quando eras mais crescido, não é? Exato. Não, onde eu hoje vivi mais, onde eu tive o maior choque cultural. Sim. Na verdade, o meu primeiro choque cultural foi vir do Canadá para Portugal. Porque no Canadá eu formo-me como pessoa no Canadá, nasço a minha consciência aparece como uma criança que vive em Toronto, no Canadá, exposta àquela realidade que nós identificamos como americana, não é? Com os desenhos animados, os G.I. Joes, quer dizer, aquelas coisas todas muito, muito americanas, e venho para Portugal, para um mundo parecido mas diferente, muito mais conservador, muito mais fechado, muito menos desenvolvido em algumas áreas. Mas foi um choque cultural menor comparado com quando eu vou para Goa, para a Índia, que não há hipótese, não é? E de repente tenho um choque civilizacional. Logo o cheiro é diferente. Tudo é diferente, é incrível. E fui para uma Índia portuguesa, que parece que não. Uma das coisas, não sei se as pessoas sabem, mas Goa é impressionantemente português. As primeiras sensações que eu tive, memórias que eu tenho de Goa é como é que nós não sabemos mais isto? Porque todas as esquinas são portuguesas, as casas são... É muito Portugal aquilo, é muito, muito Portugal. As pessoas têm um ar português, é assim uma coisa muito engraçada, mas na Índia. Mas o choque cultural aí foi imenso. De Goa, mas lembro-me perfeitamente só para o choque de ter chegado a Bombaim, enquanto nós saímos do aeroporto, a cidade brutal, todos os níveis, e eu lembro perfeitamente de estar no carro, estava a chover, estava no fim das monções, e de irmos do carro até ao hotel, do aeroporto até ao hotel, e depois lá os hotéis, quando são bons, são um luxo inacreditável. E estávamos no carro a ir para o hotel e a ver as pessoas todas a viver na berma da estrada, os esgotos abertos, e um bocado aquela imagem típica, uma mãe que eu vendo agora, era uma miúda, com um bebê ao colo, água a escorrer-lhe pela cara, e ela a pedir dinheiro, e eu fiquei a pensar, que mundo é este? Que idade tinhas aí? Aí tinha 11 anos. Esse para mim foi o início esse foi de facto um choque cultural, porque esse é um choque. Não há mesmo outra palavra.
mas altamente enriquecedor depois. Pois. E como é que lidaste com a constante mudança? Eu sei que também não era ano a ano, mas vá, havia aquela sensação do estou-me a instalar e agora vamos... É isso, é que cria-se um ritmo, uma cadência de 3 anos. Depois passa a ser o nosso ritmo. E eu lembro-me quando vim para Portugal, estabilizámos cá, primeiro ano espetacular, porque é novidade, é divertido, o segundo ano, o terceiro ano começa a aparecer aquela sensação de e agora? Estranhavas era ficar. Estranhava era ficar. E agora eu e o meu irmão a mesma coisa, a minha irmã também continuou, e a minha irmã ainda hoje vive nessa vida, na vida muda de X em X anos, mas eu tive de fazer um esforço muito consciente para parar e estabilizar e dizer, não, eu vou ficar cá. Pois. E foi uma decisão. E de que maneira é que essa vida nómada depois te moldou como pessoa? Eu acho que em parte de eu me ter tornado empreendedor, ou seja, ter criado o meu próprio projeto e ter trilhado um rumo muito pessoal, vem dessa necessidade de mudança permanente e de crescimento permanente. Portanto, acho que foi uma boa forma de transformar, porque há um lado perverso da mudança, que é eu não quero lidar com a consistência das coisas. Eu preciso de novidade. Quase o não querer crescer, não é? É o não querer crescer, é um bocadinho. Não, isto já sei, vou-me embora. E, portanto, isso é o lado perverso. Mas quando se integra isso, passa a ser ok, como é que eu agora posso ir mais longe? Como é que eu posso transformar onde eu estou numa coisa nova? E isso eu acho que trouxe nisto de ter criado a STAT, não é? Porque estou permanentemente em novas fases, no fundo. Tem mudança, ao fim e ao cabo, estando, mas mudando à mesma... Mas mudando e evoluindo. E como é que surgiram as artes marciais na tua vida? Então, eu, quando venho para Portugal, da Índia, eu tinha treinado artes marciais quando era pequenino. A minha primeira memória das artes marciais é no Canadá, em que eu andava, o meu irmão também andava, e ele era mais velho, portanto ele é que tinha notoriamente o jeito, não é? Porque era mais evidente, mas eu lembro de eu adorar de estar nos treinos. E lembro-me de estar na aula e tenho perfeitamente esta memória de estar a correr lá na aula e de saltar e de bater no saco e o professor dizer não podes fazer isso e tal. E até tenho uma medalha que fiz lá um torneio, tinha 5 anos, torneio com ele, mas ainda tenho essa medalha até hoje. Portanto, as artes marciais começaram cedo em mim, e depois fiz karatês e judô, etc. Mas onde elas realmente colam, e quando eu venho da Índia, e venho com uma sensação de desajuste completa, porque eu na Índia estudava por correspondência, estudava em casa, não tinha amigos, só no segundo ano que eu lá estive é que fiz um amigo, e que para mim eu até era uma pessoa sociável, não era uma pessoa assim propriamente introvertida, e portanto a minha vida era feita com adultos, era feita com cerimónias, era com jantares oficiais, e venho para Portugal com quase 14 anos, completamente desajustado com a realidade social com que eu tinha que lidar. E isso afetou-me bastante. Afetou-me a nível de segurança pessoal, afetou-me a nível de autoestima. Apesar de eu ter conseguido pôr uma capa funcional muito boa, em que eu era muito sociável e tinha amigos e fui buscar amigos meus que tinha feito, da primeira vez que tinha estado em Portugal, portanto consegui fazer essa ponte, mas estava com uma sensação interna de grande desajuste. Para somar a isso, era assaltado permanentemente. Na altura, em Lisboa, até não era assim tão anormal uma pessoa ser assaltada. Não é que tirassem alguma coisa, mas havia aquele clássico do passa aí as moedas, aquela coisa. Sim. E isso tudo junto deixou-me ali numa fragilidade grande e que culminou com um episódio em que fui agredido, no fundo, por quatro ou cinco, não sei quantos é que eram, mauzões que foram chamados pelo outro que disse que eu disse que aquelas coisas típicas, há filme típicas de teenagers que não fazem sentido nenhum. Pronto, isso abateu-me completamente e os meus pais tiveram a boa visão de olhar para mim e dizer, olha, devias ir ali abaixo ao Dramático Cascais, há ali aulas de artes marciais, nós sabemos que tu gostas e devias ir experimentar uma aula e ver lá o que há, vai lá, acho que vai fazer bem. E então fui e fui experimentar uma aula e fiquei nessa aula e adorei
E a partir daí que, pronto, enfim. Não deixaste mais as artes marciais? Depois não deixei mais as artes marciais, até levei bastante a sério, aquilo colou que nem uma luva, de repente ali encontrei completamente um sítio onde me sentia totalmente eu, e onde me sentia muito capacitado. Acho que isso é que foi a sensação, foi aqui sou alguém. Está a autoestima, não sou, é. E às vezes a autoestima é isto, é as pessoas não verem, é nós sermos transparentes para os outros. E só somos alguma coisa se fizermos igual a outros que o fazem. Uhum. E não temos identidade. Não é? Então isso baixa-nos a autoestima. E ali nas artes marciais eu encontrei um sítio onde eu era alguém, onde olhavam para mim e diziam: eu estou-te a ver, eu estou claramente a olhar para ti e estou-te a ajudar porque sei que tu tens jeito para chegar ali. E aquilo deu-me uma força muito grande, uma história muito simples. E achas que teve a ver com o facto de ser aquele mestre em concreto ou é transversal às artes marciais esse acolhimento e essa empatia? Acho que no meu caso claramente teve a ver com aquele mestre, que é o mestre Reis, que ainda hoje dá aulas, que foi muito especial nisso. Era ele e era outro instrutor na altura, que era o Sr. Freitas. Nós tratamos desta, enfim, o senhor e senhorita, bom, interessa, é uma nomenclatura muito própria desta arte marcial, mas os dois tiveram um papel muito importante. Claro que há muitas artes marciais onde isto acontece, e não é só exclusivo às artes marciais, acho que há modalidades às vezes, há professores às vezes até na escola há professores que fazem isto. Uhum. Mas aqui claramente o papel humano das pessoas é muito importante. Fez muita diferença. Fez. E como é que conheceste a tua mulher? Nas artes marciais, como é óbvio, tinha que conhecer a minha mulher nas artes marciais. Eu já, anos mais tarde, não é muito mais tarde, aos 5, 6 anos, eu dava aulas no Ginásio Clube Português, onde já trabalhava como advogado estagiário na altura, e eu dava aulas sempre pós-laboral no Ginásio Clube Português, onde tinha já um grupo bastante considerável. E a certa altura, por acaso, houve um dia que eu não podia dar a aula e substituíram-me e foi treinar lá uma aluna, tudo bem, não sei o quê, como acontece muitas vezes. E depois no dia seguinte vou eu dar a aula e depois vejo esta aluna e estas coisas são muito é um coup de foudre, como se diz em francês, não é? Foi amor à primeira vista. Sim. Mas e eu automaticamente pus, não pode ser, era o que mais faltava. Aliás, até hoje acho que tenho sentimento de culpa com isto. Tenho a sério que tenho, eu penso que não pode ser, não, um instrutor nunca não faz isto. Claro, tínhamos a mesma idade, tínhamos tudo. Mas então eu durante ali uns meses resisti imenso ao charme. Ao charme, não. A aluna, o que seria. Só que o que aconteceu? Começámos a encontrar em todo lado. Espontaneamente. De repente eu estava a beber um copo com uns amigos e de repente ela aparecia. E eu nunca a tinha visto antes. E então de repente começa a encontrar. E até que houve um dia que eu vou com um amigo meu para a praia, ali na Azarujinha, em São João de Estoril, que é uma praia que ninguém vai, quer dizer, que vai quem é dali e tal. E eu, de repente eu vou com este meu amigo e vamos lá e sentamos lá atrás, e de repente vem duas miúdas a andar, não sei o quê, e sentam-se à nossa frente. E eu fico assim a olhar, Rafaela, e ela vira-se para trás e de repente, pronto, e foi isto. E a partir desse dia, ficámos o dia todo ali à conversa, quer dizer, pronto, depois o resto nunca mais largaram. E já disse, pronto, ok, já não há volta lá. E aí foi o resto da história. E pensaram no número de filhos que gostavam de ter? Nós sempre dissemos 3. Foi. Sempre achámos que 3 era uma... Ambos queríamos 3. Quer dizer, sinceramente adorávamos ter mais filhos, mas ambos dissemos 3 filhos era o que nós gostávamos. Porque ela também tem 2 irmãos e eu também. Portanto, também vimos 3, eu acho que copiamos um bocadinho estes modelos, não é? Então, para quem não conhece, quem é cada um dos vossos filhos e assim uma palavra que defina cada um? Então, o Tristão é o mais velho e é, em 2 palavras, inteligente e sensível. Acho que é o que o caracteriza. A Ulrica, que é do meio, tem 5 anos. O Tristão tem 7. A Ulrica tem 5 anos. Como é que eu posso descrever a Ulrica? É a minha bomba atómica. O que ela tem de maluca tem de sensível, não é? E de pormenor. E depois tem a Sancha, que há uma palavra que a descreve, é charme. É charmosa, não é? E é muito engraçado.
mas são todos, cada um deles são bastante diferentes, como todas as crianças. Mas sim. E que influência é que a tua família de origem teve na família que construíste e que estás a construir? Uau! Tem bastante. Então, para já pelo número de filhos. Para já pelo número de filhos. E do lado da minha mulher, da Rafaela, também acho que o modelo é muito similar, não é? Famílias de 5, famílias de 5. Que influência é que teve? Uma boa pergunta. Eu acho que eu fui educado muito com base em ter uma educação muito em base de princípios. Acho que todos nós, de certa forma, mas lembro-me que uma coisa muito característica, se calhar nós andávamos a viajar muito e os meus pais tiveram que, para nos dar identidade e para nos dar raiz, sempre recorriam a princípios. Ou seja, não era uma coisa cultural, não era uma coisa cá faz-se assim. É o faz-se, isto está certo. É assim que devemos agir. Porquê? Porque isto é muito em base de princípios. E eu acho que da mesma forma é assim que eu educo, que eu e a Rafa educamos os nossos filhos muito a ir buscar estas coisas muito essenciais, muito por detrás das convenções, muito por detrás disso. Eu acho que esse modelo vem daí. E depois tenho, enfim, não sei se é para aqui que queremos desenvolver a resposta, mas depois tenho uma ascendência muito engraçada, porque tenho uma avó germana que é muito artista, do lado da poesia, do lado da arte e do teatro e isto. Tenho o lado da minha mãe, que é mais conservador, de certa forma, mas também com famílias muito grandes, os Dorés, aquelas famílias todas que traz também uma riqueza engraçada. Sim. E, portanto, acho que isto tudo vai dando património e vai dando património, é? Sim. Eu acho que tem muita história, não é? Acho que nós trazemos muita história para casa, muita história antiga. Isso é giro. E gostavas que os teus filhos tivessem uma experiência lá fora, como tu tiveste? Adorava e até gostava de fazer isso com os meus filhos, ir com eles. Ou seja, há a experiência deles, nós, família, irmos para fora e fazermos isso. Adorava fazer isso com eles. E depois há a experiência deles depois irem para fora sozinhos. Mais tarde. Mas eu agora referia-me aos 10 anos, como vocês os 5, não é? Adorava. Ou 6, entretanto vier outro. Adorava. Fazerem assim uma experiência. Em que país é que escolherias para viver? Que achasses que seria uma boa escola e uma boa experiência para lhes dar? Por mim, eu como vivia em países tão diferentes e tão fora, para mim qualquer um iria ser... Aliás, eu até gostava de ir para a Tailândia, quer dizer, ou para o mesmo whatever, que não conhecesses. não é? Sim, claro, mas é porque eu tenho essa segurança de saber que não interessa para onde é que vamos, tudo vai ser uma riqueza. Eu até gostava de ir para sítios mais diferentes, que é para eles ganharem mais riqueza. Mas para mim até Madrid podia ser uma boa experiência, não é? Portanto, não tenho assim nenhum país em específico, mas... Mas tens essa vontade. Eu adorava. Boa. E como é que eles se dão, os três? Eles são pequeninos ainda, não é? It's complicated. Não. Como é que eles estão? Depende das horas. É a Sancha, a charmosa, claro, não é? Todos adoram a Sancha, não é? Porque também é toda ela e sabe ser adorada. Terceiro filho, não é? Claro. A mais nova. Como eu, exato. A mais nova, se calhar é a mais nova, não é? Por ser a mais nova, então usa o seu charme e toda a gente... Sim. Portanto, o Tristão adora a Sancha, o Ulrica adora a Sancha, tratam todos bem da Sancha. Tristão e a Ulrica é que é uma questão um bocadinho mais complexa. Ainda andam um bocadinho às turras. Tentamos... São dois filhos muito fortes e ainda estou a tentar criar ali pontos, ajudá-los a criar pontos, mas eles ainda vão um bocadinho às turras um com o outro. E é uma coisa que é difícil de ir gerindo. Pois é. Não é o que dá mais trabalho, eu acho. É, porque depois os dois têm razão. Depois é aquela coisa, não é? Gerir quando conflitos. se tem filhos... a gestão de conflitos, porque eles pedem que nós tomemos partes. Não podemos fazer isso. Depois, ambos têm razão. Não é? Ambos têm razão à sua maneira, ambos têm razão. Há uma razão. perspectiva, não é? Não Cada é? um tem a sua. Da história da Ulrica, ela teve razão. Da história... Às vezes não, mas... Da história... Mas sim, há de variar, não é? Há de variar. Umas vezes um, outras vezes outro. E, portanto, o nosso papel, muitas vezes, de mediação, é um bocadinho trazê-los à questão dos princípios. Sim. Que isto não está certo, porque isto não está certo a um nível muito maior. Tipo, não podem, vocês são irmãos. Mas quer dizer, sabemos nós que estas conversas... Fazem parte de ser pai, quando somos filhos, acontece de outra forma. Exatamente, não é? E que, agora por falar em princípios, que princípios é que fizeram questão de passar aos vossos filhos? Que estão a fazer, não é? Pois eu acho que isto é um processo que ainda está a decorrer, não é?
Ou seja, eu acho que ainda não tenho muito claro, até porque a fase de crescimento deles ainda o mais velho tem 7 anos, não é? Portanto mudam tanto de... E há coisas que ainda não surgiram, situações, isso, não é? Há muita coisa que ainda não surgiu, a maturidade deles ainda não permite aprofundar os princípios, acho eu. Portanto, eu próprio ainda não tenho muito bem clareza de quais é que são, mas eu vejo, todos nós reproduzimos os padrões dos nossos pais, não é? Uns que gostamos, outros que não gostamos tanto, mas vejo que há muito passo muito uma coisa que eu também tive, que era este sentimento de justiça e de fazer fazer coisas porque estão certas, não porque gostamos, não porque é fácil. Não porque é fácil, mas porque é certo e porque é bom para nós mais lá à frente. Portanto, isto claramente é uma das coisas que lhes E que já se consegue passar logo desde pequenino, não é? Boa. Consideras-te um educador, não é verdade? Quais é que são os maiores desafios na arte de educar? Isto não só com os teus filhos, mas também com os miúdos que te passam, não é? Todos. Nós e eu, a minha grande paixão e da minha equipa é exatamente como ensinar. Como ensinar, a pedagogia, como é que nós chegamos lá. O maior desafio, eu acho que o maior desafio inicialmente foi perceber como é que se ensina bem. O que é isto de ensinar? Porque nós vimos de uma narrativa, nós todos, na escola, no sistema ocidental, sobretudo, não sei se que é o que eu conheço, é um sistema muito de nós temos que aprender porque sim, acho que os outros sistemas também vão ser o mesmo, temos que aprender sentados, calados e não temos que ter emoção nenhuma, não temos que gostar de aprender, temos que aprender porque aprender é assim. E eu não vejo nada a aprender dessa forma. Eu acho que aprender é uma experiência emocional, acho que nós aprendemos todos quando gostamos. E acho que forçar a aprendizagem é limitar a mensagem. E então, ter conseguido criar um sistema de ensino com base nisto é que foi o grande desafio. Portanto, não é tanto o que é difícil ensinar, é como é que se ensina bem. Como é que se chega lá, não é? Como é que se chega às pessoas. Portanto, como é que nós conseguimos criar uma maneira de ensinar que fosse, primeiro, um canal emocional. Ou seja, como é que eu faço com que estes meus alunos sejam um Tiger de 4, 5 anos, seja um adolescente de 14, como é que eu vou chegar lá? Como é que eu vou criar uma experiência que este aluno entra e se sente bem e sente, é isto, e eu quero aprender, eu quero estar aqui. Esse foi o nosso grande desafio. É esse. O que é que nós estamos a fazer, como é que podemos mudar a aula, como é que podemos dar o toque à aula, como é que podemos falar, qual o tom certo, qual o conteúdo certo, qual o desafio certo para cada idade. Mas eu ao mesmo tempo eu não vejo isso como um desafio no lado mau, eu vejo isso como... Não, o desafio é eu chegar lá, é bom. Isso é que me apaixona, não é? Porque e tens aprendido à custa da experiência que vais fazendo, ou tens assim algum livro ou algo que tenha servido, ou alguém que tu identificas e procuras ler sobre essa pessoa? Alguém, ou seja, eu tento encontrar livros e aquilo que eu vejo muito quando se fala em ensino é tudo ou muito técnico e logo quebra-se a parte emocional. Na parte esportiva é sempre livros sobre o que é que se deve ensinar mecanicamente primeiro é ensinar este grupo muscular para depois chegar àquele grupo. O que muitas vezes põem como pedagogia são coisas indiretas e, portanto, eu não encontro nenhum livro que explique isto. O que eu tive foi mentores e sobretudo um grande mentor na arte de ensinar, que é um senhor que é o Sérgio von Schmeling, uma história de vida incrível, que nasce no Paraguai, pobre, até o nome de von Schmeling, mas é paraguaio, pré-Segunda Guerra Mundial, o ano passado dele, e ele, o pai é sapateiro, ele tem 12 irmãos, etc., mas um gênio, que pronto, e de repente, ele hoje em dia tem 52 academias nos Estados Unidos, de artes marciais, um tipo incrível, American Story, não é? Aquelas histórias. E ele de facto foi o meu grande mentor no que toca a como é que se cria esta experiência de dar aulas, e foi com ele que aprendi muito. E portanto a minha vontade, a minha paixão colada com a experiência dele foi onde eu acho que foi a pessoa que te inspirou muito. Foi claramente, e me ensinou muito.
embora tenhas estudado Direito, saltaste para as artes marciais, não é? Onde estás hoje em dia em permanência. Sim, há 15 anos já, não é? Já Como é que 12, foi 13. esse salto de assumir que não é aquilo que tu estudaste que vais fazer, mas que vais Foi um caminhar pelo desconhecido? Exato, não é? exato. Foi um salto para... Eu costumo dizer que, ou seja, foi um salto para quem vê de fora, porque de facto eu estou numa sociedade de advogados, eu estava numa sociedade de advogados num dia e uma semana depois estava a começar obras numa academia de artes marciais. E às vezes há um bocado aquela ideia romântica do sim, eu atirei-me para o desconhecido, saí da zona de conforto. Eu não gosto que as pessoas pensem muito nisso assim, porque isso pode ser, obviamente, um desastre, não é? Eu dou aulas desde os meus 18 anos de artes marciais e treino e compito e essas coisas todas. Eu tive 10 anos a dar aulas em part-time. Pois. Tive 10 anos. Eu tive 10 anos a falhar, tive 10 anos a experimentar, tive 10 anos a abrir espaços, uns cheios de sucesso, outros desastres totais. Tive 10 anos a aprender a fazer isto. Depois, quando eu tomo a decisão, é quando eu digo, eu gosto tanto deste meu part-time que eu quero tornar este meu part-time full-time. Para não trabalhar um único dia da tua vida. Exato. É aquele clássico. Eu, desde que faço o que gosto, só trabalho meio-dia. Se não sei quais das 12 horas é que são, não é? Exato. Está bem. Ou seja, eu de repente percebia que onde eu tinha garra e vontade e criatividade, sobretudo, e vontade de fazer mais, era tudo o que era associado às artes marciais, a dar aulas, a criar grupos, a não sei o que, aquela coisa toda. E depois, quando chegava à minha profissão, a minha energia não estava, eu não saía. Ou seja, eu cumpria, Mas não vibravas. mas não vibrava completamente, é mesmo isso. E de repente disse, ok, ou vou por aqui ou vou deprimir. Quer dizer, já estava com uma depressão, na verdade, mas ligeira, mas ali. E ligeira, não sei se era ligeira, mas e a certa altura foi uma questão de eu tenho que fazer isto. E já tiveste de fazer alguma escolha, trabalho, família, que te impedisse de conciliar bem alguma das partes? Ou consegues equilibrar? Eu consigo equilibrar, porque tenho sorte de ter alguma flexibilidade e uns horários um bocadinho estranhos. Hoje em dia não estou em nenhuma academia em particular, portanto, eu circulo entre academias ou circulo entre momentos, às vezes estou nas academias, às vezes estou na parte mais de escritório, às vezes... Portanto, é esta mobilidade. E, portanto, o que eu consigo muitas vezes fazer é estar com os meus filhos e com a família em horários que não é normal estar ou em momentos que não é muito normal estar, mas depois se calhar não estou ao fim de semana porque tenho um torneio, Pois. não é? Ou porque tenho mas depois vamos... Sim, vais compensando de outras formas. Acho que... Isso é impagável. Se bem que já ouvi também dos meus filhos as bocas dizer, eu não quero que o pai vá treinar. E eu fico assim, pai, não, que o pai não vai treinar, pai, não fica em casa. E eu aí fico aflito. Pois. Mas depois tento negociar, não é? Tento falar com eles e perceber. Porque também não quero que eles ganhem aversão a esta minha vida, porque também o que é que eles fazem? Eles também treinam, não é? Treinam os três? Os dois. A Sancho ainda não começou, se bem que já faz imenso em casa. Mas o Tristão já faz desde os 4,5, a Ulrica tem 5, que já começou o ano passado. Mas o que é que eles gostam, não é? Lá está. Sim. Eu não quero que isto seja uma coisa... Uma obrigação. A partir de que idade é que estão indicadas as artes marciais? Dos 4 anos? As artes marciais não sei, depende. Depende dos sistemas de ensino que há. Nós começamos a partir dos 4 porque temos um programa desenhado para crianças entre os 4 e os 6, 7 anos. Que é os Tigers. Que o objetivo não é o desenvolvimento técnico, não é? Começa de uma forma mais lúdica, não é? Um bocadinho mais lúdico. Se bem que eu estou a treinar artes marciais. Eu não os ponho a correr atrás de uma bola, não os ponho a jogar ao mata, nada contra isso, porque fazemos isso nos nossos campos de férias, não é isso, no treininho deles. Sim, mas concretizando ali... 30 minutos eles estão a fazer aquelas coisas e estão a fazer só que a forma como nós ensinamos é que é uma forma adaptada àquela idade, claro. E depois os desafios daquela idade, e depois os pais também ajudam, e depois nós integramos muito a família ali no treino. Giro. Sendo ambos empreendedores com filhos pequenos, vocês criaram uma rede familiar de apoio? Temos a minha sogra, que é a minha santa sogra, que é espetacular e que nos dá muitas vezes esse apoio mais próximo, até porque os meus pais vivem um bocadinho mais longe, vivem em Colares, e portanto aquela direção assim mais próxima
é da minha sogra, que é de facto 5 estrelas. Os meus pais, claro, se for preciso, e os meus irmãos também, o meu irmão vive cá também, obviamente que ajudam imenso, e nós temos ambos, cada família tem 3 filhos, e muitas vezes quando precisamos estamos lá, portanto temos apoio. Temos apoio. Isso é bom, é essencial, é uma maneira da família também estar próxima. É verdade, ajuda-nos imenso. Eu, por exemplo, falando do meu irmão e da família dele, uma das coisas que nos faz muitas vezes estar juntos é exatamente para juntar os primos, não é? E estamos todos juntos e acaba por nos aproximar também imenso. E conseguem-se organizar para terem vida de casal? Vamos tentando. Ou seja, não somos muito rígidos nisso. Tentamos fazer um date de X em X tempo, não é todas as semanas. Não marcam, mas vão tentando. Não marcamos, mas vamos tendo isso atenção a isso. Marcamos sempre um almoço por semana para estarmos juntos só. Isso é marcado. Portanto, tentamos, ou seja, não temos ilusões de que porque as pessoas às vezes acham que mas marcar tira a espontaneidade e não, tem mesmo de ser marcado. Tem que ser marcado. Que a vida acontece. A vida acontece e há sempre razões para não acontecer, para os dois não se encontrarem. E depois, de repente, não se encontram e dão por eles e estão muito afastados. Não é? E é muito mais difícil aí. Pois é. Falando agora aqui um bocadinho das artes marciais e da escola, a missão da STAT é capacitar através das artes marciais, não é? Como é que se explica, portanto, não são só pontapés e murros, não é? Exato. Como é que vocês incluem a parte emocional nas vossas aulas? Então, para nós, para já, os murros e os pontapés são o veículo que nós utilizamos para ensinar aquilo que interessa. O que é que interessa? O que interessa são valores, os tais valores para a vida. Interessa saber ter disciplina, interessa confiança, convicção, interessa autoestima. Estas são as coisas importantes que servem para a vida. Então o que é que nós fazemos? A nossa metodologia, assim simplificando, para já criamos um ambiente de aula sempre muito positivo e muito rico. E por positivo não é estar tudo ali, não é um ambiente banana, é um ambiente positivo, construtivo, saudável, fértil. Ou seja, as pessoas são bem tratadas, há riqueza no ambiente, não é? Há vontade de estar lá. Portanto, essa é a primeira coisa que nós garantimos, é que o ambiente da aula é bom. E depois, o que nós fazemos é muito simples, que é, nós ensinamos, por exemplo, uma técnica. Os alunos vão aprender a dar um golpe de punho. Ok, toda a gente sabe ensinar um golpe de punho. Mas, então nós lançamos o desafio, aprender o golpe de punho, e pomos os alunos a treinar. E imaginem que estamos no ciclo do respeito. O que é o respeito? Não é o que se sabe, é o que se faz. Pois nós temos definições para isto. E dizemos aos alunos, respeito não é o que sabe, é o que se... E os alunos respondem todos, faz! Ok, começamos com a frase. Boa. Então vamos lá treinar. Então já sabem, pessoas com respeito e começam, respeitam as técnicas, não é? Portanto, o que é respeitar a técnica? É começar aqui e acabar aqui. Então, vamos lá, respeitar a técnica, vamos lá treinar. Os alunos, ok, está bem. Então, começam a fazer o movimento. E depois nós começamos a aumentar a intensidade do movimento. Ok, agora e aumentamos o desafio. E a certa altura, quando fica mais difícil, lançamos o último desafio. Agora têm que fazer 100 vezes 100 golpes no minuto. Não é? As meninas, bora, vamos, não sei o que, eles desafio. É o desafio, não é? Eu disse, então já sabem, respeito não é o que sabe, é o que se. E eles respondem, faz. Faz. Não vão, exato, já está bem. Não vão fazer 90, pois não. Vão fazer 100. Sim, senhor, vamos fazer 100. Porque respeito não é o que sabe, é o que se faz. Portanto, façam. Está bem? E eles dizem, bora, vai. De repente estarem a treinar para fazer 100. Naquele espaço de tempo, eles já não estão a treinar o golpe de punho. Eles estão a treinar o respeito. E isto depois transporta para casa. Ou para a escola. De repente, eles têm uns trabalhos de casa e estão a pensar, isto é difícil, mas eu quero ir jogar PlayStation. E de repente, ouvem a vozinha do mestre Tanger a dizer, o respeito não é o que sabe, é o que se faz. Bora lá, vai, isto é para fazer, vamos lá. Então, pronto, e então isto vai cruzando assim. E nós fazemos as pontes, nas crianças depois fazemos as pontes para casa, fazemos então, quando for para arrumar os brinquedos, já sabem, não é o que sabe. Vocês sabem que têm que arrumar os brinquedos. Não é o que sabe, é o que se, e eles, faz. Então mostrem respeito aos pais, arrumem os brinquedos. Os vossos filhos devem ser impecáveis com esses ensinamentos. Funciona sempre com... Com os outros. Os nossos... Isto é giro, porque nós que fomos desenvolvendo estes programas, eu ainda não tinha filhos. E eu vi o impacto que isto tinha nos filhos dos outros, não é?
E depois, por exemplo, isto funciona, mas depois como é que vai ser? De repente eu vejo os meus filhos, às vezes, o Rica já começa, mas o Tristão claramente a dizer estas coisas. De repente, não sei o que, respeito não, que sabe o que se faz. Pai, vamos lá. E eu tipo, ok, isto funciona. Ele não treina comigo, ele treina com outros instrutores. Sim. Eles treinam. E isso é muito gratificante, sem dúvida. Giro. No dia estava a espreitar o vosso site, que achei muito interessante, e li que os alunos só passam de cinto quando desenvolvem e fazem prova de dominar um determinado valor, que trabalham a cada 2 meses. Não é verdade? Exatamente. Como é que funciona essa ideia? Pronto, então é isto. Já nós perguntamos, então, o que é o respeito? Eles têm que dar a definição do respeito e depois às vezes não, depois temos 3 pilares, que são 3 subvalores que treinamos a cada 2 semanas, mas nada muito extensível. É uma frase, eles têm que saber o final da frase e, portanto, é essa parte. E depois o que pedimos é aos pais que nos enviem uma mensagem simples, uma coisa por WhatsApp, a dizer como é que eles aplicaram o respeito em casa. Que é para os pais, para fazer a ponte. A tal ponto e validar que realmente estão a trabalhar esse valor. Exatamente. E, portanto, pedimos aos pais que nos enviem. E quando os pais nos enviam essa mensagem, nós entregamos uma fita no cinto a dar... Pronto, e essa fita mostra que eles treinaram o respeito, neste caso, em casa. E os pais dão-nos o exemplo. O Tristão mostrou muito respeito porque comprometeu-se a arrumar o quarto uma vez por semana e fez uma vez por semana, arrumou o quarto. Pronto. E para nós isto é o suficiente. E envolve também os pais, não é? Também é bom para os pais também, porque é o que os pais muitas vezes dizem. Vocês dizem o mesmo que eu digo em casa. Sim, mas a metodologia, e a metodologia claro, aí é diferente. Claro. E o efeito de grupo, claro, não é? O efeito de grupo. E depois os instrutores têm um papel muito importante, não é? Eles olham para nós como assim, não é? Uns super-heróis, não é? Portanto, se nós dizemos uma coisa que os pais dizem todos os dias, mas que nós dizemos daquela maneira, naquele tom, naquele momento, aquilo faz todo sentido. Tem um efeito diferente. Que giro. Então, agora que estamos mesmo recém-iniciados da época escolar, como é que nós podemos ajudar as nossas crianças e os nossos adolescentes a mudarem o chip férias, escola? Portanto, horários, aqui um bocadinho a disciplina, não é? Que falas? Sem dúvida. Acho que as rotinas são muito importantes. Todos nós sabemos a importância que as rotinas têm nas vidas das crianças e não me canso de dizer isto quando os pais começam a ficar assoberbados. Vejam como é que estão as rotinas. Porque basta, por exemplo, eles não dormirem o suficiente que o comportamento deles começa a deteriorar, ou a alimentação não estar boa, a cabeça começa a não funcionar tão bem. Terem atividades a mais também não é muito positivo, porque lá está, desencadeia. Portanto, primeiro começar com a estrutura que eles têm. Garantir que a estrutura, que muitas vezes é extra a eles, não é? Ou seja, nós às vezes esperamos é que as crianças tenham comportamentos, mas nós pais temos que criar as condições para eles terem esses comportamentos. Certo. E portanto, primeiro eu diria a todos os pais vejam que estrutura é que estão a criar na família que permite aos filhos descansarem, estarem com a cabeça com espaço para poderem lidar com o ano escolar, porque não é fácil para eles, não é? E depois diria era pôr as crianças em atividades que não sejam só físicas, que tenham uma componente emocional que os ajuda a crescer. E isto não é fácil. Muitas vezes nós achamos que basta pôr numa modalidade e depois aquilo acaba por ser pior para eles, porque aquela modalidade não liga com eles, ou porque a modalidade não tem uma cultura boa, ou porque a modalidade não está a estimular, e pode ter um efeito perverso. Portanto, encontrar modalidades que eles gostem de ir. Claro, não quer dizer que acrescentem, não é? Não seja só para mexer. Claro, não quer dizer que eles não vão ter desafios e não quer dizer que têm que gostar de todas as aulas e adorar todas as aulas, porque costumo dizer que as crianças desistem das atividades a caminho de casa, no carro, porque dizem aos pais, já não gosto de ir, e os pais dizem, não gostas, coitadinho, então não vais mais. Não é isso que eu estou a dizer. Quer dizer, os pais também sabem o que é bom para eles, não é? E olham e dizem, não, isto é bom para ti. Mas no fundo é isto, é criar aqui uma boa estrutura para eles poderem ir para a escola com a cabeça descansada e tudo, e depois encontrar aqui alguma coisa extra-escola que os enriqueça um bocadinho mais. E quais é que são as maiores dificuldades que vês nos jovens hoje em dia e que impedem o sucesso escolar? Nos adolescentes com quem vais lidando? Sabemos que a questão das redes sociais não está a ter um impacto muito positivo na maior parte deles. Eu acho que esse talvez é o maior impacto negativo que eu vejo. E é o maior criador de experiências negativas que eu vejo vem através das redes sociais.
de várias formas. Uma desde as comparações impossíveis, não é? Quando eles começam na fase adolescente, somos desenhados na fase adolescente para nos compararmos e por aí encontrarmos o nosso lugar dentro da comparação. E quando o círculo social é controlável e é real e é palpável, eu consigo posicionar-me melhor. Quando é irreal e quando eu me estou a comparar com o jovem que tem a minha idade, mas que já dá triplos mortais de bicicleta e tem um ar muito cool e já é milionário, é complicado. Ou com a miúda que tem a fama máxima. Portanto, estas comparações impossíveis são destrutivas, são complicadas. Isso, e depois, isto é uma coisa. E outra coisa é o bullying digital, que é muito, muito complicado. É uma dimensão dificílima de controlar, porque acaba por ser o bullying virtual, acaba por ser feito anonimamente e toma proporções muito maiores do que o bullying físico, ou verbal, ou reputacional. Quer dizer, este bullying o virtual, o digital, é sobretudo reputacional, mas criam perfis falsos e de repente a escola toda está a cair em cima de uma rapariga ou de um rapaz. E isto eu já vi, nós lidamos muito com estes temas. E isso pode ser muito complicado. Portanto, diria que as redes sociais podem ter um efeito também muito bom. Mas o maior se soubermos ir buscar só o que é bom, não é? O que na adolescência nem sempre se tem essa capacidade de escolha. Não se tem, pois não. É preciso estar muito perto. E eu acho que os pais têm medo de controlar porque não querem ser pais helicóptero, não é? Não querem estar a controlar o que é que os filhos estão a fazer, mas eles são adolescentes. Os pais precisam de estar a controlar um bocado. Não deixá-los... todos nós, como pais, temos o dever de autonomizar os nossos filhos, mas isso tem o seu tempo também. Portanto, não largar cedo demais é um sinal de carinho. Sim. E o que eu digo muito ali na adolescência, há pais que largam cedo demais, porque as crianças de facto são boas e têm boas cabeças, mas aos 13, 14, 15 anos não têm ainda o discernimento para se protegerem. Sim. Então acho que eu daria esse conselho, que é calma, estejam atentos, estejam lá, não os deixem ir longe demais nisso. Boa. Em relação aos efeitos benéficos das artes marciais na concentração, como é que eles acontecem? Porque é uma coisa que ouvimos muito, não é? Os benefícios na concentração, Como é que funciona? Porquê? Sim. É engraçado que no outro dia estava a ler um estudo sobre isto, do que é uma coisa muito simples, que era, se nós concentrarmos o nosso olhar num ponto durante X tempo, o nosso foco dispara. Ficamos muito mais capazes de nos concentrarmos posteriormente. E o que acontece é que nós nas artes marciais treinamos padrões de movimentos. Padrões de movimentos muito específicos. E precisamos de estar concentrados naquele padrão de movimento que nos é estranho durante algum tempo. E portanto, uma coisa tão simples, o tão famoso golpe de punho, que eu começo aqui e acabo aqui, isto é um movimento bastante complexo. Não é natural. Eu tenho que começar com a mão aqui, tenho que começar com a mão virada para cima, tenho que empurrar o braço e não fazer isto, tenho que empurrar o braço por aqui, depois eu vou por aqui, depois no fim ele roda. Mas quando é que ele roda? Roda aqui, roda aqui, roda aqui. E de repente, as crianças e os adultos, na verdade, se estiverem concentrados nestes pormenores através do corpo, normalmente nós só estamos concentrados a nível mental, mas não a nível físico. Sim. E quando há esta combinação, o que faz é que eles conseguem manter a concentração durante um ponto específico, através do corpo, durante bastante tempo, e isto depois tem imensos efeitos benéficos na escola, porque de repente já estarem concentrados mais tempo, vai aumentando o tempo, a capacidade de concentração. Engraçado. E na sociabilização, tem efeitos também? Tem. Sobretudo através da segurança pessoal, da sensação de segurança pessoal. Porque a sociabilização tem tudo a ver com isso. Eu tenho vergonha, não falo. Eu começo a ter alguma autoestima, eu começo a ter um bocadinho mais de segurança em mim próprio. Eu não tenho tanto medo de fazer algumas pontes. Agora, porque é que as artes marciais ajudam nisto? E até ajudam na sensação de segurança pessoal e não aumentam a agressividade. Nós treinamos, as crianças treinam coisas tão simples como uma defesa. Por um braço aqui, vem um plastron, que é uma almofada daquelas que nós damos, e vem, e fazemos isto, sempre com o ambiente controlado, e eles, pum, defendem. A primeira vez é só o braço. E aquilo, a sensação interior ai, não sei, ai, que estranho. E, de repente, eles já estão a ver aquilo e a fazer, e a defender aquilo. E depois começam a sentir, peraí, eu consigo ter o meu espaço. Eu sinto-me forte. Eu sinto-me, vem aqui um ataque, ou um golpe, eu defendi, faço outro golpe. E esta sensação de que eu consigo ter o meu espaço, de que os meus braços existem, de que o meu corpo
está integrado. E isto começa-me a dar sensação primária de segurança. E isto depois transfere-se como? Exatamente com a minha capacidade de estar confortável no à vontade com outras com os pessoas. Outros. Giro. Boa explicação. Muito bem, olha, gostei. Boa, obrigado. Falando agora do papel da família na sociedade, qual achas que é a importância do papel da família na sociedade? Ou a importância Que é um da tema tão família na controverso hoje sociedade? em dia, não é? Porque se fala de família é-se logo altamente rotulado como super conservador, ou se... Acho que é fundamental. Acho que a ideia de que nós temos pessoas à nossa volta que se mantêm consistentes, independentemente das nossas fúrias, das nossas alegrias, das nossas noias e da nossa fase de crescimento, essas pessoas mantêm-se lá e que estão cá para passar isso connosco. Acho que isso é fundamento e a fundação para haver uma sociedade sã. Não é? Sim. Seja que forma essa família tomar. Mas a família, a ideia de que não muda todos os dias, que não é uma coisa que estou desenraizado e que é difícil manter, tenho perfeita consciência que é difícil, mas acho que é um sacrifício muito importante de se fazer. Sim, a consistência e a constância, não é? Mas isso também tem a ver com o desenvolvimento da capacidade de controlar as emoções. Sim, não é? sim. Que nós devíamos, se calhar, aprender e falar mais disso. Voltar a falar mais disso. Porque eu percebo o que é que aconteceu na sociedade. Passou-se de um modelo muito conservador, muito quadrado, em que a mulher tinha o seu papel, o homem tinha outro, os filhos tinham outro, que foi um modelo desajustado com a evolução das coisas. Mas daí até ir contra todo o modelo familiar vai um passo. Mas eu percebo que é preciso haver é preciso mexer um bocadinho, é preciso mexer com os conceitos. Eu concordo. Mas emocionalmente falando, a nível puro e duro, como seres humanos que precisamos uns dos outros para nos desenvolver, porque nós desenvolvemos uns nos outros, a família é o primeiro e último modelo do que é que a sociedade é. E, portanto, se a família for saudável, a sociedade naturalmente torna-se mais saudável. Agora, resta saber quais é que as pessoas depois perguntam, mas quais é que são os valores da família? As famílias vão formando os seus valores naturalmente. Acho que qualquer família, seja que modelo de família for, qualquer família vai recorrer aos mesmos valores. Temos que tratar bem uns aos outros. Temos que respeitar o espaço uns dos outros. Temos que negociar uns com os outros. Temos que perceber o que é que eu hoje posso fazer, o que é que tu podes fazer. Temos que partilhar. Portanto, estas coisas todas... O importante é ir transmitindo, não é? E vamos transmitindo isto. E, portanto, isto vem da família. Sim. Por acaso ia-te fazer ainda uma pergunta que era: que dificuldades é que sentes, mais dificuldades nos pais que se refletem depois nos filhos que te chegam, naqueles que te chegam, não é? Olha, para também podemos ajudar quem nos ouve, claro, não é? Claro. Vejo que os pais, a dificuldade dos pais e que os pais sentem é tempo. É tempo. É durante a semana vivem numa correria tramada e que chegam a casa cansados e que chegam a casa e têm que ainda fazer o jantar e têm que preparar as coisas e pôr os miúdos e que não sei o quê, todos nós, e de repente recorre-se à televisão para ocupar e todos nós o fazemos, sem julgamentos, mas que é o tempo. É o tempo de qualidade. Ali a grande dificuldade. E depois o fim de semana estão cansados da semana e depois já não apetece e depois terceirizam, não é? O serviço de acompanhamento dos filhos para fora, para a escola, para outras atividades, etc. E o que eu isto é fácil dizer, não é? Acho que este é o maior desafio e depois os filhos, por exemplo, coisas como o déficit de atenção e coisas como, sobretudo o déficit de atenção, em que rapidamente se vai procurar a solução na medicação, porque de facto é um penso rápido. Muitas vezes o déficit de atenção tem a ver com conexão emocional. E não é fácil, mas não é fácil. Eu estou a dizer isto como se fosse fácil de resolver. Não é fácil. Mas muitas vezes eu já vi pais mudarem algumas rotinas e mudarem algum tempo de qualidade com os filhos e fazer coisas que são importantes para os filhos e de repente o déficit de atenção, o problema melhora imenso. E, portanto, se há alguma coisa que eu daria era tentar, dentro das possibilidades, não ir logo à procura da solução mais rápida, mas ir à procura da solução mais certa. Ou da causa, não é? Atuar diretamente na causa. Mas que não é fácil. Pois não tenho cá aqueles modelos de que os pais deviam fazer isto assim, senão... Não, todos nós vivemos
E todos nós vamos aprendendo como pais. Isso, e cada um que nos chega é diferente, os filhos. Sim, não é? então imagino, não é? Conceito deve ser uma... Mas todos são diferentes e depois todos apresentam desafios diferentes em tempos diferentes e nós também estamos em fases diferentes. Portanto, temos que integrar isto tudo dentro do possível. Mas tentar não recorrer à solução mais simples. Boa, boas dicas. Em conclusão, vou-te fazer 3 perguntas de resposta rápida. Como pai, educador e mestre em artes marciais, que conselho importante de conduta podes deixar às famílias que nos seguem, que nos ouvem? Assim, um chavão, uma frase, algo que... Seja o exemplo que querem para os vossos filhos. Boa. Acho que é mais simples. E o que é que a família que construíste te trouxe? Amor. Que bom. Que clichê, mas totalmente verdade. E uma palavra que define a tua família? Felicidade. Boa. Mesmo. Achei que ias dizer que é uma coisa assim. Não. Felicidade pura e dura. Que bom, que maravilha. Pedro. Me emociona falar disso. Boa. Olha, muito obrigada. Gostei imenso da nossa conversa. Acho que temos boas mensagens que podem levar para casa e que se podem inspirar. E no próximo episódio teremos mais uma família inspiradora.